Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu quero aproveitar esta nossa oportunidade para compartilhar com vocês uma breve reflexão. E tenha certeza que ela irá abençoar a sua vida. E a palavra que estaremos refletindo, ela vai estar no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, versículo 1, onde o texto vai nos dizer assim, desta maneira: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam a sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Meus irmãos, nessa nossa reflexão, nós vamos encontrar alguns detalhes interessantes que poderemos meditar, explorar e aprender, e também aplicar em nossas vidas. O texto em que lemos, ele é muito bem claro e preciso na sua mensagem, onde ele declara deste jeito: passaram um ano e estavam no tempo de saírem à guerra. A nossa primeira pergunta em nossa reflexão, que eu gostaria de compartilhar a cada um de nós é: o que temos feito do nosso tempo? Com o que temos consumido? Como temos administrado o precioso tempo que a nós Deus tem concedido? A Bíblia, ela vai nos dizer, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, versículo 1 em diante, sobre haver um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. A outra pergunta que eu faço a cada um de nós aqui é: será que temos tido o conhecimento? Será que temos tido o dom do discernimento de saber em qual tempo estamos? Se já nos chegou o tempo de irmos à guerra ou estamos em tempo de descanso? Meus irmãos, se há um tempo de guerra, com certeza houve um outro tempo, um tempo em que se reinava e estava-se em completa paz. E nesse tempo de paz, a nós é necessário fazer uma nova e breve pergunta: o que temos feito em tempo de paz? Meus irmãos, já que sabemos, e para nós isso não é nenhuma novidade, sim, haverá e já está determinado este tempo de guerra e de tribulações, pois o próprio Jesus nos alertou. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 3: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero te convidar a crer. Aquele que prometeu, ele é fiel em cumprir. Em Cristo temos paz. Não se desespere, ainda há esperança, pois somente em Jesus Cristo temos a nossa única certeza da paz que o mundo não pode oferecer. Então, meus irmãos, se temos a consciência de que já está determinado o tempo de guerra, será que em tempo de paz temos investido em nosso treinamento ou estamos nos preocupando mais nos nossos descansos? Nos aprimoramos ou dormimos? Temos nos aperfeiçoado? Temos nos aprimorado para o dia em que temos que ir à guerra? O dia da luta? Para o dia mau? Meus irmãos, uma coisa é certa: queremos muitas vitórias, mas não queremos ir a uma batalha. Uma verdade é que quem não quer ir à guerra não pode receber vitórias. Quem busca vitórias, ele sai do seu lugar de conforto, ele sai da sua estagnação e parte em busca do melhor, sai em busca do seu lugar, sai em busca da sua vez. Eu quero trazer aqui e compartilho o que a nossa Bíblia nos orienta. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Ouçamos bem o que nos diz Efésios capítulo 6, versículo 14.
desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos, e Cristo os esclarecerá. O texto nosso diz: era tempo de sair para a guerra, e Davi, o rei Davi, ele envia Joabe em seu lugar. Ainda há uma grande quantidade de pessoas que, assim como nesta nossa história, nesta nossa reflexão, no início da sua caminhada, era mão para toda a obra. Aparecia alguma missão, aparecia algum serviço, ele era o primeiro a se voluntariar. Tinha algo a ser feito, ele de início estava sempre pronto, sempre prestativo. Mas assim como Davi, aqui neste nosso caso, nesta nossa situação, aquele que era um grande guerreiro, aquele que era matador de urso, matador de leão e um derrubador de gigantes, passou a ser um omisso às suas atribuições e às suas responsabilidades. Em nossa vida cotidiana aparece algo que, depois que descobriram o delegar funções e distribuir cargos, isso para muitos se tornou um completo e imenso descanso. Meus amigos, o excesso do descaso me faz um que se esquiva, e a quem muito se transfere as suas responsabilidades e atribuições, faz dele alguém sem compromisso. Um que pensa somente em se deleitar e aproveitar os benefícios da sua posição. Como nós temos nos posicionado? E foi assim que Davi fez, transferindo suas obrigações. Meus irmãos, é bem simples. Se sou eu que tenho que fazer uma prova, não posso delegar uma outra pessoa para estudar em meu lugar. Se eu que tenho que alimentar a minha família, a minha casa, eu não posso mandar outra pessoa para fazer isso em meu lugar. Toda posição vem acompanhada com responsabilidades. Mas, infelizmente, assim do mesmo jeito em que o nosso texto diz, ainda há hoje homens, ainda nestes dias há mulheres, jovens, passando pela mesma situação de Davi. O texto diz assim: Joabe e com ele os servos e todo o Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Meus irmãos, o importante em uma delegação, que por alguma das vezes serão até necessárias, é que quando se direciona algo ou mesmo uma ordem para alguém, é porque se deseja que esse seja realizado, essa tarefa, na expectativa de que tudo ocorra muito bem. Ao vermos em nosso texto, e na verdade tudo ocorreu de acordo como esperado e ainda muito mais. Eles, ainda que venceram os amonitas, eles cercaram, eles sitiaram a Rabá, fizeram muito mais. E o que compartilhamos aqui é que missão dada é missão cumprida. No entanto, nós vamos observar que o texto nosso, ele nos mostra e diz logo após desse jeito. Meus irmãos, havia um porém. Mas o que nos é de se admirar é que o porém não acontece com quem estava trabalhando. O que nos faz estar admirado é que o porém, ele não estava com quem estava lutando, sendo exposto, correndo perigo de morte. No entanto, o porém estava com quem delegou a sua função para os outros, aquilo que lhe era devido fazer. Meus amigos, justamente aquele que estava descansando em seu palácio, justamente aquele que deveria sair à luta e vestir a camisa, ele que ficou à sombra e à água fresca, o texto vai dizer que ele ficou em Jerusalém. Lendo somente esta parte do texto, e se finalizarmos sem buscarmos o contexto, até parece que ficou tudo bem. Quando se diz que alguém ficou em Jerusalém, no entanto, se eu digo, porém Davi ficou em Jerusalém. Se ele ficou em Jerusalém, meus irmãos, nós podemos juntos refletir questionando o seguinte: Davi, ele ficou em Jerusalém fazendo o quê? O versículo mais adiante, ele vai relatar da seguinte forma e nos revelar, esclarecendo o que Davi estava fazendo em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou,
do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Erias, o Heteu? Davi, meus irmãos, Davi não acompanhou o seu exército para pecar em sua casa. Meus amigos, assim do mesmo jeito tem muitas pessoas, assim também tem muitos pais de famílias. Agindo assim, também tem muitos irmãos que, ao invés de saírem à luta, ao invés de irem à guerra, à batalha e ganharem o seu pão de cada dia para a sua casa e conquistarem o respeito da família e a dignidade da sociedade, preferem ganhar algumas poucas e pequenas lutas nas ruas e estarem perdendo as suas maiores e mais importantes guerras. E pior de tudo isso, dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Meus amigos, Davi não foi para a guerra, pecou, adulterou com a mulher do seu general. Que esta reflexão nos deixe atentos e alertas para que não nos deixemos seduzir pelos encantos deste mundo, e também não venhamos a nos esquivar de executar o que é essencial e completamente necessário, para que assim não terminemos caindo em tentação. A nossa Bíblia diz: resisti ao diabo e sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Amém? Meus amigos, guardem essa reflexão e que o Espírito Santo fale mais com cada um de nós. Eu quero te convidar a fazer agora o que muitos desejam, mas não conseguem, não têm coragem de se entregarem e receber o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Amém? Diga sim para Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.